Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore do que nos aguarda no futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje eu decidi começar a falar um pouquinho também sobre as legiões da primeira fundação dos Adeptos Astartes, ou seja, as legiões originais que participaram da Grande Cruzada e também da Heresia do Horus e que modificaram algumas outras não, bastante por esse processo. Então eu decidi trazer atualmente uma das minhas favoritas. Eu fiz uma votação aqui no canal e você, meu caro eleitor, votou exatamente na que eu queria que ganhasse. Deu 51% para Death Guard. Não precisa ver o resultado da votação, conta comigo, considera já isso aí, minha palavra é lei, e qualquer um que discutir é um atentado à democracia e vai ser preso ou expulso do país. Então, meus amigos, apenas aceite que é a Death Guard hoje. E a Death Guard, os seguidores do Nurgle, o pai das pragas, o grande deus da vida e da morte e da podridão e de tudo que tá no meio, o Nurgle, o vovô, porque eles chamam de Grandfather Nurgle, então seria o avôzinho, o querido deus do caos, que adora os seus seguidores e preza muito pela vida de cada um deles, ou pelo que ele considera como vida. Vamos também falar um pouquinho de como eles estão na atualidade, desde como eles eram antes do Mortarion e da influência do Nurgle, até depois, e como eles estão hoje, durante o Império Sombrio, quando a cicatriz Maleditum abriu no céu e o olho do terror se expandiu e o caos entrou por tudo quanto é canto. Como eles estão agindo atualmente? Eles estão vivos, eles estão mortos, saberemos hoje. Mas antes, por que a Death Guard? Por que não outra das legiões, tipo os Night Lords, que é o teu favorito, Lord? Por que tu pegou a Death Guard? Muito simples, por influência do mundo real. O que está acontecendo hoje? A minha cidade aqui de Criciúma está sendo coberta por uma maldita nuvem de fumaça de queimada que veio do resto do Brasil. Então parabéns, seus amadores, vocês não destruíram as suas florestas, eu aviso, tem que concretar tudo, transformar num estacionamento, mas não, a gente não pode destruir a floresta, tem que preservar o verde. Aí o verde queima, sobra pra quem? Sobra pro Lorde sofrer. E agora, graças ao vento, a fumaça veio pra cá, a umidade do ar está péssima e há 3 dias eu tô com uma tosse horrível. Se eu começar a tossir aqui no meio, obrigado, Nurgle, seu desgraçado, agora volta pro teu cantinho no olho terror, nunca mais sai de lá. Em geral, tá tenso mesmo, para pessoas que têm asma ou quem tem alergia, tá bem ruim de respirar. Então, por que não falar sobre a legião favorita e os escolhidos do pai das pragas, já que tá tendo isso. É muito bonito para bater foto do pôr do sol, ele tá tipo num tom avermelhado e laranja, bem legal. O difícil é tu conseguir segurar o teu celular sem respirar direito, tossindo desse jeito, mas em si, vamos tentar segurar a tosse e manter como foi. Se eu tossir aqui, a culpa não é minha, a culpa é da floresta que tá queimando. Se você tivesse feito igual a gente fez aqui em Santa Catarina e destruído toda a floresta, não teria acontecido isso, mas não. Esses hippies que amam árvore não deixam a gente fazer os nossos estacionamentos. Tá, vamos lá, me segura, senão eu vou concretar tudo. Vamos começar da época onde, antes até do Mortarion, o pai da legião, o primarca, ser reencontrado. Na verdade, a nossa história começa na unificação da Terra pelo grande imperador. O imperador dominou a Terra de 2 jeitos: ou ele eliminava a oposição, ou ele convencia eles a se juntar à causa imperial.
em uma ilha, aliás, um conjunto de ilhas chamada Ábia, eu escrevi errado ali, é com L, Ábia, na Europa. Seria meio que a Inglaterra hoje, mas é que muda, tipo, a geografia no 40 mil mudou da Terra atual, até porque o oceano secou. Em geral, essa região era um conjunto habitado por Tecnobarbarians extremamente ferozes e agressivos. Quando os Thunder Warriors tentaram dominar e subjugar essa região, eles foram expulsos de lá e o cálculo de custo-efetividade do combate ia levar a uma vitória pírrica. Iriam perder forças demais para garantir uma vitória decisiva e os soldados ali que lutavam por Ábia eram extremamente ferozes e fanáticos. Eles iriam lutar até o último, eles utilizavam armaduras de energia e uma espécie de proto-dreadnought. O que é um proto-dreadnought? É uma versão mais antiga dos dreadnoughts modernos, então era uma super pesado, infantaria super pesada, basicamente um tanque super pesado, capaz de maior mobilidade. Por isso, os Thunder Warriors tiveram uma dificuldade de conquistar eles à força, e o próprio imperador disse: deixa comigo, e ele chamou os líderes da região para conversar. Ele chamou os maiores ali, os nomes principais que dominavam as tribos, e ele mostrou a eles a visão do futuro. Ele mostrou a eles que o único jeito da humanidade dominar as estrelas e se unir seria a Terra e toda a humanidade aderindo à ideia do imperador, da ideia do império e à ideia da supremacia humana. Nesse momento, os líderes dos Tecnobarbarians concordaram com o plano do imperador e eles se juntaram ao imperador. Por isso, como uma forma de gratidão, honra e demonstração de lealdade, eles ofereceram as crianças ali da região para participar do projeto dos Astartes, e teve outras legiões que recebeu as pessoas de lá, mas principalmente a 14ª Legião, na época chamada Dusk Raiders, por causa das táticas que eles faziam ali de atacar durante a noite. Eles receberam esse nome e eles foram então elevados à principal cultura da 14ª Legião por causa do número de crianças que conseguiram se adaptar, e demonstrando também uma imensa resistência após a transformação. Assim como o povo daquela região já era naturalmente resistente, eles ficaram incrivelmente resistentes depois da transformação biológica em um Astarte. Mas isso não era nem perto do que seria depois que o Mortarion chegou. E eu quero saber de vocês, o Mortarion, cara, ele veio para mudar a Legião. E antes eles eram, como é que eu vou te explicar, oportunistas. Eles atacavam quando o inimigo não estava pronto, eles faziam ataques e reposicionamentos. Depois do Mortarion, essas táticas mudaram, e eu quero saber se você acha que isso foi uma vantagem ou uma desvantagem. Me diga aí, porque depois que o Mortarion chegou, ele considerou eles um pouco fracos, ele queria mais. Por quê? Porque o Mortarion tem um complexo de inferioridade, e quando eu digo complexo de inferioridade, eu digo que ele tem muito complexo de inferioridade. Por quê? Um pouco por causa da criação, que ele foi criado por um mago alienígena cruel e tirânico também. Mas também porque no momento que ele tentou a sua vingança contra esse pai, esse mentor adotivo dele, essa criatura maléfica, que é basicamente um necromancer, quando ele tentou enfrentar a criatura,
ele não conseguiu e o imperador tirou dele a vitória final e a liberdade, porque ele conseguiu conquistar todos os outros tiranos, menos aquele que criou ele. E quando ele tentou enfrentar, ele não conseguiu, ele falhou, ele foi fraco e o imperador teve que intervir para ele não morrer. E aí o Mortarion ficou com um rancor e um ódio do Imperador, porque ele não podia admitir que alguém era mais e melhor que ele. E quando ele entrou na Legião, os outros irmãos dele eram melhores e mais que ele, e ele se achava sempre esquecido, deixado de lado, abandonado. Tadinho do Mortarion, Mortarion é igual Perturado, eles têm um complexo, não sei se tu percebeu, mas as legiões traidoras geralmente eles têm uns certos problemas mentais, e o Mortarion era um deles. Ele era extremamente difícil de lidar, era um introvertido, seria deixar isso muito básico. Ele era basicamente associal, assim, ele não conversava com ninguém, não se dava bem com ninguém, com exceção do Horus. O Horus ele se dava super bem. E ele tinha algumas coisas dentro dele, que essa internalização de meio que uma raiva, um ódio pelo Imperador, vai depois também ser transmitida para sua legião, porque o Primarca e os soldados têm uma certa conexão psíquica, porque o Primarca não é bem natural, né? Ele é uma coisa meio que feita com o poder do imaterial. Então, todos aqueles que se transformam em um Astarte tem uma certa conexão com as vontades e as ideias e a mentalidade do Primarca. Alguns são mais resistentes a isso, outros nem tanto, mas de um jeito ou de outro, isso modificou a Death Guard. Como assim? A Death Guard sobre o Mortarion, eles viraram meio que um martelo grande. Se tu tinha um problema, tu simplesmente mandava mais tropa até resolver. Quem morria era fraco. Nossa, que cara cruel, que babacão. Sim e não. Por quê? Porque no peso da infantaria pesada dos Astarte, isso causava vitórias rápidas, isso causava às vezes menos baixa do que uma guerra prolongada. Fora que, mesmo que tu tivesse um pouquinho mais de baixas, tu teria uma guerra mais rápida, permitindo que as tuas forças fossem usadas em outro ponto também. Portanto, ele valoriza mais, sobrecarregar o inimigo, com muito poder e destruir eles. Tanto que o Mortarion usou também armas que outros diriam não muito honradas, como armas químicas e armas biológicas, e algumas das suas unidades de elite foram equipadas com armas da Era do Conflito, que vários consideram desumana e que vai ficar até o tempo moderno, meio que uma maldição presa com eles, mas eles utilizavam isso desde a época que eles eram leais ao Imperador, a mando do seu Primarca. Não tinha essa, e daí que vai causar uma devastação. Eles usavam, digamos, armas com radiação, mataria civis, deixaria o terreno arrasado, sim, mas garante a vitória. Todo o resto é irrelevante. Então, digamos que... peraí, eles usavam radiação e armas químicas, isso não matava eles também? Um Astarte é bem mais resistente que um ser humano. Porém, mesmo os Astarte, algumas das armas que eles usavam, sim, poderia afetar a sua saúde e até matar o usuário, mas o Mortarion achava que se tu morreu é porque tu é fraco, então tem que ser mais resistente, e apenas os resistentes nessa legião vão permanecer. E a Guarda da Morte agora criada. Por que Guarda da Morte? Porque no mundo de bárbaros, onde o Mortarion caiu, quando ele percebeu que os humanos eram o povo dele, e ele uniu os humanos para lutar contra os necromancers tiranos, que é uma espécie de alienígena meio humanoide, que criava, conseguia reanimar os corpos com magia, ele
juntou uma guarda que eles chamaram de Guarda da Morte, e essa Guarda da Morte ficou a homenagem quando ele fez a sua legião, agora no seu nome. Ele decretou que Dusk Raiders ia acabar, ele apagou os registros, os relatos, as coisas tudo relacionado a isso, e agora eles viraram oficialmente a Guarda da Morte. Como eles agora tinham um mundo onde o Primarca cresceu, esse mundo ele queria que espelhasse a resistência dos seus soldados e novos recrutas. Como assim? Eles iriam recrutar agora de bárbaros, principalmente. Teve um ou outro planeta que eles meio que foram obrigados a recrutar, mas não porque o Mortarion quis, porque precisava, porque tiveram baixas pesadas de uma batalha. Talvez não mandar a infantaria diretamente em frente aos canhões inimigos, né, Mortarion? Mas tudo bem, táticas à parte. Aí a infantaria morreu, então bombardeia tudo com uma bomba biológica e mata toda a população. Então se fizesse isso antes, né, da infantaria morrer, tá, ok, Mortarion não bate bem na bola. Independente, eles agora recrutavam principalmente do mundo de bárbaros, e outras crianças de outros locais eram levadas para lá de vez em quando para aumentar o número de crianças possíveis, e se eles sobrevivessem naquele ambiente tóxico e venenoso do planeta, aí eles teriam uma chance de se transformar num Guarda da Morte. E a Death Guard sobre o Mortarion criou meio que uma fanaticismo também é pouco, uma adoração do seu Primarca. Eles realmente seguiam e obedeciam e precisavam da atenção dele, e querendo ou não, o Mortarion até era entre os líderes das legiões, ele era um dos que mais era brother, gente fina, camarada, com os seus seguidores. Como assim? Tu não falou que ele manda eles à luta, em locais difíceis, e se morrer, morreu. Sim, tem isso, mas também aqueles que ganham, esses aí vão receber prêmios, tanto que a maioria das legiões tinha um rank diferenciado, que era o capitão da primeira companhia. O Mortarion falou, não, nós vamos ter 3 ranks diferenciados. O líder da primeira, da segunda e da 7ª companhia vão ser especiais. Esses aí vão ter prêmios e coisas. Então, tinha várias posições que tu ganhava diretamente do Mortarion para reconhecer o teu esforço. Dizem que os melhores campeões de uma batalha ele chamava para tomar veneno com ele. Peraí, o quê? O Astarte não morre com veneno, muito menos o Mortarion, e esse veneno que ele fazia era para mostrar que eles podiam tomar o veneno e não morrer, para mostrar que tu é fogo. Nossa, eles tomavam veneno. Aí tu olha o número de pessoas que tomam cachaça. Pois é, né, cara? É basicamente isso. É um negócio que vai diminuir a tua vida, mas não vai te matar naquele momento. Então eles faziam isso para demonstrar camaradagem, e é meio que uma recompensa do Mortarion pelo um serviço diferenciado de um dos Astarte sob seu comando. Então, ok, ele foi um líder meio bruto, mas reconhecia o valor e o esforço de seus soldados. Sim, e que reconhecimento meio estúpido, mas tudo bem, reconhecia do mesmo jeito. Teve uns que nem isso fazia, então não vou citar nomes, mas Angron. E continuando aqui, a Guarda da Morte, então, durante a heresia do Horus, atuou já desde imediato do lado dos traidores, quando o Mortarion teve uma chance de se vingar do Imperador, porque ele tinha um rancor, um ódio do Imperador, ele tinha um rancor de... É porque ele queria, a ideia dele é que ele iria levar a humanidade para enfrentar os tiranos, os líderes falsos que usavam o poderzinho da mente para controlar o ser humano básico. O Mortarion, ele odiava magia, então poder psíquico, cara, não. Por quê? Porque ele viveu num planeta
onde a humanidade era alimento e meio que experimento de alienígenas com poderzinho da mente e poderzinho mágico. Então ele odeia tudo isso. Tanto que durante o Conselho de Nikeia, onde foi proibido o uso de poderes psíquicos nas legiões, os bibliotecários foram abolidos e acabou. Na legião dele, ele já tinha feito isso e ele foi um dos que mais defendeu que tinha que acabar esse negócio de bibliotecário. Até porque teve uma batalha da Death Guard que eles lutaram contra humanos que seguiam magos e que faziam rituais sombrios. Nesses locais existiam altares tipo de sacrifício de sangue, onde eles matavam pessoas para atrair tipo criaturas, monstros, e fazer a pessoa que lutar voltar depois de morto. Era uma coisa horrível e a Death Guard viu isso aí e a população daquele planeta lutou até o último sob o comando mental daqueles psíquicos que não queriam liberar o poder e o jeito deles de controlar a população de jeito nenhum. Eles tiveram que ser exterminados. E só um minutinho, o Nergo tá agindo. Ok. Calma. Paz. Quando a gente fala do Nergo acontece isso. Mas no caso, eles exterminaram toda a população para tentar defender o seu domínio e no fim não sobrou ninguém para contar a história. E ele trouxe esses casos e relatos de abusos dos psíquicos com os seres humanos normais, e não tinha como negar que o poder psíquico realmente era uma coisa quase que incompreendida e vinculada geralmente a maldades e abusos. Então o imperador definiu que não vai ser abolido os bibliotecários temporariamente. Aliás, ele não falou temporariamente, só falou de abolir, mas provavelmente ele ia liberar outro dia. Porque ele estava fazendo um projeto bem importante, ele não queria que os filhos ficassem brigando por nada. O Magnus ficou meio puto, mas o Mortarion ficou felizinho. Apesar disso, o Imperador é um psíquico, o Magnus também, e ele nunca se deu bem com nenhum dos dois, um pouco por esse fator. E aí que vem uma ironia. Dizem que o Mortarion tem um certo poder psíquico latente, mas ele esconde isso aí muito bem, e se tu tinha o poder psíquico na legião dele, tu também teria que esconder, se tu quer ter algum futuro. Durante a heresia do Horus, então, eles lutaram a favor dos traidores, eles foram enviados para lidar com o Jegetai Khan, onde o Mortarion apanhou no mundo até dos Thousand Suns do Magnus, depois que os Space Wolves apareceram lá e meio que destruíram o mundo, que deveria já ter destruído antes até. Mas tudo bem, o Magnus fez tudo errado. Agora, a Death Guard seguindo o Mortarion... outra coisa também, quando começou a heresia do Horus, a Death Guard teve que eliminar os soldados que eram provenientes da Terra e eram leais ao Imperador e não ao Mortarion. Estima-se que em torno de 25% do número da legião original, que provavelmente eram uns 80, 100 mil super soldados, foi eliminada nesse ataque em Estivan III, onde eles cortaram todos os membros lealistas em um ataque suicida. Quando eles botaram, não é porque o ataque era suicida, é que depois que eles chegaram no planeta, eles foram bombardeados de órbita e o planeta foi devastado. Então foi meio que uma traição, uma facada nas costas, fogo amigo, né, mas agora é inimigo, pelas legiões traidoras. E assim, a Death Guard, então, seguiu os comandos do Horus até o Sítio da Terra, aonde, quando eles estavam indo para a Terra, eles se perderam no caminho. Uma gigantesca tempestade do imaterial levou eles para um domínio da perdição, um domínio do desespero, um domínio da doença. Uma doença começou a se espalhar pelas naves, pela tripulação e pelos super soldados da Death Guard, e eles começaram, mesmo os Astarte, começaram a sofrer
e sofrer muito. Começou a faltar o ar, vomitar sangue, começaram a urinar pus, sair várias vesículas, as armaduras começaram a enferrujar, as naves pararam de funcionar, nada mais funcionava. E não sei se foram alguns minutos ou foram séculos que eles ficaram lá dentro, porque o tempo passa diferente no imaterial, mas num momento o Mortarion desistiu e aceitou a salvação, uma entidade benigna do outro lado lhe estendeu a mão, apenas pela eterna alma dele e dos seus súditos, ele iria salvá-los, e eles se entregaram de braços abertos ao abraço do vovô Nurgle. E agora que o Nurgle conquistou a influência do Mortarion, a legião dos antigos da antiga Death Guard, que antes eles tinham uma vestimenta diferente, tinha detalhes em ouro, era bonita, apesar da cor ainda ser meio cinza pálido, virou um verde doenço, um verde esquisito, e o que antes eram detalhes em ouro, bonito e coisas assim, começaram a virar pústulas cheias de vermes, larvas, moscas, criaturas andando pela pele, pela superfície. A armadura deles se fundiu ao corpo, que agora começou a ficar, antes a fisionomia, que era o ápice da fisionomia humana, tipo um pessoal super gigante e bombado, começou a ficar inchado e demasiado, e esse inchaço, a pele deles começou a cair e grudar na armadura e virar uma coisa só, e essas criaturas agora mais podres do que vivas estavam se transformando dos antigos Astarte nos Plague Marines. Esses novos soldados da praga iriam lutar por Nurgle para toda eternidade. E por quê? Eu acredito que como o Primarca e os Astarte têm essa certa conexão psíquica, se o Caos consegue corromper o Primarca, é muito mais fácil ele espalhar a corrupção por todos os Astarte. Tanto que a corrupção caótica, se tu for ler ali um livro da Heresia do Horus, acontece tipo do nada, é muito rápido. Então tipo, semana passada eles eram super do bem, agora uma semana depois eles já viraram totalmente corrompidos pelo Caos. Provavelmente porque o Caos achou o ponto fraco, e o ponto fraco eram os Primarcas. Mexendo na cabeça, o corpo inteiro vai atrás, e assim Nurgle conquistou para si seguidores praticamente imortais. Eles podem ser destruídos? Podem, claro que sim, mas é muito difícil. E enquanto existir energia do caos, o Nurgle pode simplesmente recriar eles no seu jardim. Alguns perguntam se as forças do caos, soldados do caos, os Astartes maléficos, podem regenerar do outro lado. Em teoria, sim. E no caso do Nurgle, que tem um amor e um apreço pelos seus súditos, muito provável que quando um deles morre, o Nurgle usa sua energia para regenerar eles do outro lado, já que afinal eles espalham as pragas e as doenças do Nurgle, deixando o Nurgle mais forte. É meio que uma relação de simbiose do jeitinho que o vovô Nurgle adora. E em si, agora que eles viraram esses portadores da praga ambulante, eles ainda pensam, ainda têm mentalidade, sabem o que eles estão fazendo. Alguns, cara, ficaram insanos. Quando eles estão numa batalha, eles simplesmente começam a sorrir, gritar e ficar se divertindo, porque já tá fora da casinha. Outros não falam nada, ficam em um silêncio, aliás, a maioria deles fica em um silêncio total durante o conflito, exceto por uma tosse assim desse jeito, ou às vezes um vômito aqui e ali, mas em geral eles não falam uma
palavra é uma das legiões do caos que menos falam um com o outro, e eles geralmente agem em um quase total silêncio, pelo menos na questão da voz. Existe, quando tá perto de um desses, um contínuo barulho de milhares de asinhas batendo ao redor, que são pequenas criaturas demoníacas em forma de mosca que fica voando ao redor deles, e essas criaturas demoníacas não são animais. E antes até de um ataque da Death Guard, dizem que tu começa a escutar um zumbido, que vai aumentando e vai parecendo cada vez mais alto, chegando a um som de uma ventania, e é um número enorme. Quando tu olha pra cima tá cheio de moscas ao teu redor, meio que esperando os mortos da batalha para consumir a carne e botar as suas larvinhas e criar mais e mais dessas criaturas demoníacas no nosso mundo. É um negócio terrível e assustador. Nós vamos precisar de mais veneno de inseto no futuro. E durante a heresia do Horus, no sítio da Terra, a Legião, cara, apesar de estar sob o comando do Mortarion, depois que tu entra pro caos, o caos, querendo ou não, semeia divisão, e um antigo comandante da primeira companhia, do primeiro regimento, ele começou a ficar com uma dúvida se realmente o Mortarion era o melhor líder do que ele. E aí ele começou a pensar de novo, e segundo os Nurglings, os criaturinhas do Nurgle que estavam falando com ele no ouvido, eles disseram que não, ele iria ser o melhor. Então ele começou a pensar, olha, só acho que eu não vou botar minha companhia em risco e deixar o Mortarion ir na frente. E o Mortarion foi e encontrou o Jegetai Khan, e durante a batalha, o Mortarion, com as bênçãos do Deus da Praga, ficou muito mais forte e mais rápido que o Jegetai Khan. E aí o Jegetai Khan, mais inteligente, pensou o seguinte: ei, Mortarion, eu não imaginei que você conseguiria feder mais. Você fede tanto, que até mesmo a sua mãe cheira melhor que você, e ela mora no caldeirão do Nurgle. Não foi isso que ele disse, mas ele deu umas ofensas e mandou uns dedos no meio. Você é fraco, você vendeu a alma dos seus filhos à servitude, você serve um tirano que você jurou destruir. E o Mortarion ficou puto, e em vez de tentar matar o Jegetai Khan, ele tentou fazer ele sofrer. Ele tentou quebrar e perfurar as pernas, que ele fez, e depois ele tentou dar um golpe na barriga para fazer um ferimento enorme, que ele fez, e enfincou a arma dele no Jegetai Khan. E aí o Jegetai Khan aproveitou essa oportunidade, segurou a arma do Mortarion, chegou mais perto e desferiu um golpe relâmpago direto no pescoço do Mortarion, decapitando o monstro que ele havia se tornado. E o Mortarion agora morto, a legião era cada um por si. Alguns entraram em pânico, outros se retiraram, outros se juntaram em comandantes locais e outros se juntaram com o capitão da primeira companhia, que foi embora. Até um dia eu tenho que fazer uma história dele, mas por enquanto eu não vou falar do Typhon agora, nós vamos falar dele outro dia. Independente, eles cada um foram para sua direção e a legião quebrou sem a liderança, mas o Mortarion não iria ficar morto para sempre. O Nurgle adorou o que ele vendeu a alma para ele, então ele decidiu trazer o seu filho favorito de volta. Do outro lado, o Mortarion ressuscitou como um príncipe demônio, uma criatura alada que representa como seria a mitologia antiga da Terra pro ceifador,
a morte reencarnada. E esse agora seria o novo líder da Death Guard no Olho do Terror, depois que eles se retiraram e fugiram. E lá, o Nurgle, sempre benéfico, benigno, deu a eles um mundo inteiro para eles criarem, reproduzirem, transformarem no seu pequeno paraíso. Como assim? O Mortarion agora, com as bênçãos e com a autorização do papai Nurgle, aliás, vovô Nurgle, é que grandfather, né? Não sei porque vem father na cabeça, independente do grande Nurgle, ele poderia moldar e fazer o mundo como ele quisesse. Ele escolheu até de base um antigo mundo dos Eldari, que ficou preso no Olho do Terror, junto com a maioria dos antigos mundos dos Eldari, e lá ele criou um planeta que hoje é chamado de Planeta da Praga. O Planeta da Praga, eu já percebi que alguns de vocês adoram saber como funciona dentro do Olho do Terror. Nurgle. Lá é um local que está sempre mudando, então não é uma coisa contínua, mas o Planeta da Praga tem algumas peculiaridades. Ele de fora, ele virou agora uma coisa verde, e o planeta tem cores, tipo, brilhantes, tudo é muito saturado, a cor lá, tipo, brilha, dói o olho. Tanto que algumas cores que existem lá não existem na nossa realidade, e dizem que apenas os demônios sabem enxergar e falar o nome verdadeiro dessas cores maléficas do caos. Não sei, eu sou um ser humano, não enxergo lá, mas independente, é um planeta que te dá dor de cabeça só de olhar. Além desse imenso contraste e saturação de cor, existe enormes pilhas de corpos mortos e criaturas que vivem a vida inteira pegando mais corpos mortos, comendo, digerindo e jogando ali, ou vivendo apenas para morrer e cair nesse corpo morto e fazer uma pilha gigante de detritos, lodo, lama, cheia de bactérias, vírus e doenças que vêm diretamente de Nurgle. Nessas gigantescas montanhas de sujeira existem 7 picos específicos, cada um de uma das 7 companhias da Death Guard, e cada um desses picos é liderado por um Demon Lord, ou no caso do Nurgle, os grandes não lavados, os Great Unclean Ones, ou os grandes sujões, sei lá, como tu preferir chamar, ou por um soldado campeão do caos, no caso um soldado que conseguiu se diferenciar tanto que virou o comandante de uma companhia e recebeu várias bênçãos de Nurgle, e alguns até que conseguiram se elevar ao último rank de Demon Prince, um príncipe demônio de Nurgle, uma coisa incrível. E a maior dessas montanhas nesse mundo é onde fica o Palácio do Mortarion. Lá em cima, dizem aqueles infelizes que já foram visitar, que é uma gigantesca construção feita toda de pedra, sem divisão, assim, não é tipo um tijolo de pedra, ela é lisa inteira, e dentro dessa região tem um enorme pátio e várias camadas, e nas camadas de cima fazem-se comércio com vendas tipo, tem vários alquimistas, demonólogos e criaturas, magos do caos, que vendem rituais, coisas possuídas, bestas demoníacas, tem um monte de coisa, tipo, é um lugar vivo, é um lugar que tem sempre gente indo, vindo, tem um monte de conversa, um monte de barulho, tá sempre funcionando lá em cima, tem alquimistas, ferreiros caóticos, tudo que é coisa esquisita tem lá em cima. Tem alguns cirurgiões que fazem cirurgia para injetar doença nas pessoas. É um negócio louco. Existem rituais onde os cultistas do caos eles começam a pregar e fazer cantos e cantigas para Nurgle, e vários demônios aparecem, vêm e vão e ficam escutando aqueles cantos para Nurgle. É um negócio que lá em cima tipo, tá sempre agitação, muita vida abunda ali. E nessa região de cima tem
todo um simbolismo no Palácio do Mortarion. As portas, por exemplo, elas são exatamente 7 centímetros maiores do que as portas na Terra. A cúpula do palácio é 7 centímetros maior do que a do Palácio do Senado Imperial. Por quê? Porque 7 é um número sagrado de Nurgle e o Mortarion fez todo um simbolismo na construção disso aí, já que ele pode moldar o mundo como ele quer. Beleza, então lá em cima é essa agitação ali dos seguidores de Nurgle. Sim, e embaixo? Embaixo, tu vai chegar no santuário interior, aonde uma gigantesca porta, conforme tu vai descendo, porque são várias escadas espirais que vão descendo. Algumas não levam a nada, outras levam a armadilhas, mas a que leva ao principal portão ali do santuário interior, lá tu vai ver dois guardas pessoais do Mortarion que ficam eternamente em vigília, quietos, sem falar uma palavra. Eles não falam e eles ficam ali apenas para proteger a entrada. Se alguém é convidado pelo Mortarion, eles abrem. Se tu não foi convidado pelo Mortarion, corre bem, porque eles vão te matar. Mas tudo bem. Se o Mortarion, sei lá porque te convidou para entrar ali, as gigantescas portas vão abrir e lá dentro tu vai ver um silêncio total. Aquelas moscas que ficam em todo o reino do Nurgle, tem um monte de mosca, inseto que fica voando para cima e para baixo. Ali tem alguns bem letárgicos andando no chão, mas bem menos agitação e movimento, e tudo é congelado. Tu vê grandes estalactites em cima e estalagmites embaixo de gelo, e naquela região fria existe uma grande quantidade de pergaminhos, livros e coisas que foram lidas pelo Mortarion, tá tudo solto ali no chão, desde origem alienígena a origem humana, e existe um enorme trono. O trono cresceu para ficar do tamanho do Mortarion. É um trono de granito muito bonito, apesar da corrupção caótica, ainda é um negócio bonito ali. E é uma região totalmente escura, tu não enxerga nada lá embaixo, e esse é o trono do líder da Death Guard, o Mortarion. Só que se tu for pra lá hoje, provavelmente vai estar vazio, porque o Mortarion voltou, o Mortarion tá nativo, o Mortarion tá por aí, causando devastação e destruição no mundo normal, na nossa realidade. Ele não tá mais sentadinho no trono, planejando a vingança. Ele tá literalmente levando as bênçãos de Nurgle para aquele império mal agradecido que não aceita o abraço amoroso do vovô, e assim eles espalham a destruição e a devastação. Novamente a Death Guard voltou, organizada agora sob o comando do Mortarion. Como assim? Antes, eles lutavam com um ou outro Warlord, um comandante do caos que se destacava e que queria fazer alguma coisa para chamar a atenção do Nurgle, para virar um campeão. Mal sabem eles que todos eles têm o coração do Nurgle, o Nurgle adora eles todos, mas em geral, se tu quer chamar mesmo a atenção, tu tem que espalhar morte, devastação e destruição e transformar os mundos da nossa realidade em mundos caóticos, em mundos demoníacos. É o melhor jeito de tu ganhar o favor dos deuses do caos. Então os campeões de Nurgle fazem o possível para contaminar, devastar e espalhar as bênçãos, que são as doenças e a praga, para os mundos humanos, ou qualquer mundo, não importa se é alienígena, se é humano. O importante é tu transformar isso num mundo verdinho, cheio de vida e podridão. Afinal, tem bem mais vida num corpo apodrecido do que num corpo que tá vivo, né? Vai ter a vida dos micro-organismos, vai ter a vida das larvas, vai ter a vida dos insetos, que é bem mais do que numa coisa viva. Em vez de uma vida, tu vai ter milhões, bilhões às vezes, em um ponto só.
E Caos sempre busca mais o exagero. Por isso que Caos devasta tudo, porque independente se o negócio é bom ou ruim, ele sempre vai procurar crescer mais e perverter qualquer coisa. Não é a vida no sentido de, tu vai viver, é o sentido de tu vai ser um portador de muitas e muitas vidas dentro de ti. E em si, os Plague Marines agora, fundidos com as suas armaduras, mais monstros do que seres humanos, vão espalhar isso aí com um sorriso no rosto e gratidão e amor pelo Nurgle. Alguns deles seguem o Deus da Praga cantando e fazendo orações que é em linguagens estranhas, tu não consegue entender o que eles estão dizendo. Não sei se é porque eles não têm mais voz, talvez, ou porque os comunicadores de vox deles são tudo entupido com secreção, pus, lama, que não dá pra entender nada do que eles falam. Mas em geral, eles vão fazer orações ali pra si mesmo, pro Deus da Praga, para dar a eles força e resistência e poder espalhar a morte e a podridão por todo o universo. Além disso, eles também vão seguir com criaturas demoníacas que Nurgle envia para eles como seus auxiliares. Não é que Nurgle envia, né? É que eles fazem rituais e tem magos caóticos que conseguem usar criaturas demoníacas. Eles fazem portais e rituais porque o caos segue um padrão. Então, se tu tem um padrão de invocação, vai acontecer sempre a mesma coisa. Em geral, até mesmo as máquinas, eu sei você mecânico, tá todo esse negócio legal, mas eles caíram porque eles são fracos, né? É a fraqueza da pele, a fraqueza da carne humana. Não. As máquinas também foram corrompidas. O que? Sim, meus amigos, segure o seu incenso Dominissaia perto, o seu óleo sagrado, porque até mesmo as nossas maquininhas queridas são corrompidas pelo Deus da Praga. Como elas não são vivas, mas elas são um corpo físico, as máquinas antigas da Death Guard foram possuídas por Nurglings, criaturas demoníacas pequenininhas que são meio que uma representação do Nurgle, que conseguem meio que entrar e possuir essas coisas e transformar elas lentamente em uma abominação. E essas, às vezes, não é nem que eles entram e possuem, às vezes eles realmente pilotam a máquina. É bem engraçado, tipo um Nurgling no acelerador e o outro puxando o negócio sem enxergar o que tá na frente, tipo um mexendo o volante e um apertando o acelerador. É bem divertido os Nurgling quando tu não tá enfrentando essas coisas doentes, mas em geral eles são engraçados porque, tipo, imagina, eles têm o que? Uns 30 centímetros, 40 de altura, eles não vão conseguir enxergar, tipo, o que o piloto humano veria, então ele só tá mexendo ali, enquanto um deles, tipo, fica em cima do tanque com uma lunetinha gritando e rindo, o outro lá embaixo tá apertando o acelerador a toda velocidade, e o outro fica girando o volante pro lado e pro outro que nem um louco. Os resultados da qualidade dessas máquinas pilotando varia bastante de terreno para terreno, mas em geral as máquinas da Death Guard estão em estado de ruína, abandonadas, e muitas viraram máquinas demoníacas possuídas que também espalham doenças até mesmo em outras máquinas. O que? Uma máquina doente? Sim, eles têm pragas que causam a ferrugem e a destruição do metal, porque tudo pode entrar em decomposição. Mesmo os metais mais resistentes não resistem ao passar dos anos e ao efeito dos elementos, e quando atinge essas doenças de Nurgle, isso aí acontece bem mais rápido do que seria possível, porque o imaterial não obedece às leis da nossa realidade. Então a Death Guard voltou organizada, o Mortarion botou a foice na mesa e falou: me obedece quem tem juízo, senão vocês vão saber o que é dor. E agora ele lidera a legião caótica mais organizada
para tentar derrotar de uma vez por todas os seguidores daquele corpo imperial que eles chamam de imperador, porque eles sabem que o imperador morreu, Horus ganhou, mas o pessoal não quis se render e o caos vai vencer a longa guerra mais cedo ou mais tarde. E o Mortarion é um oponente fenomenal, mas não porque tem uma unidade absurda, não subestime o poder dos seus seguidores. A Death Guard já tinha uma resistência acima da média, eles eram resistentes a venenos, toxinas e outras coisas, agora que eles viraram basicamente zumbis super soldado gigante, eles são resistentes até a tiros, mísseis, bombas. Tu pode lançar uma maldita bomba viral, esses desgraçados não morre. Armas químicas, armas de radiação, mesma coisa que nada. É muito difícil tu matar um desses desgraçados. Claro, eles não são imortais, mas tu pode tirar os 2 braços, as 2 pernas e eles ainda vão estar tentando te morder até tu morrer. É só uma ferida superficial, it's just a flesh wound, e o que mataria até mesmo um Astarte normal, não conseguiria, ia ferir um soldado da Death Guard. Às vezes tem que atirar umas 4, 5 vezes com um canhão no peito e na cabeça para matar o desgraçado. Eles são uma esponja de bala, todos eles. Aliás, as unidades do Nurgle em si são esponjas de bala. Nossa senhora, tu vai ter que gastar tua munição inteira. Espero que tu tenha trazido alguma coisa para queimar eles depois, porque algumas unidades de Nurgle podem voltar a se mexer, mesmo depois que aparentemente mortas. É um negócio horrível. E como eu disse, eles são a mais organizada das legiões do caos hoje, e eles se dividem em 7 companhias da praga. Essas 7 companhias maiores, elas são ainda num número gigantesco de super soldados, que é bem maior do que qualquer capítulo de Astarte lealista, e elas se dividem em 7 sepsis cohortes. Cada companhia tem 7 cohortes, e essas sepsis cohortes têm 700 soldados cada uma, 700 Plague Marines no caso. E como eles conseguiram aumentar os seus números, do outro lado do Olho do Terror, no Plague Planet, no planeta do Mortarion ali que ele criou, existem tribos humanas que vivem em ambientes que eles permitem que eles vivam, e os campeões dessas tribos podem lutar com o direito de ter uma chance de se transformar em um novo membro da Death Guard. Não é fácil, apenas os mais resistentes, também peregrinos de Nurgle que vêm de outras regiões vêm pra cá e tem uma chance de lutar ali e mostrar o seu valor. E aí eles recrutam novos para Death Guard, eles continuam aumentando seus números até hoje. Além disso, existe a guarda pessoal do Mortarion, a Death Shroud. Os Death Shroud são aqueles escolhidos a dedo. Eles têm as melhores armaduras, praticamente cada um deles é um herói, um herói do caos, né? Mas é um herói. E eles são campeões absurdos em combate, e eles recebem as melhores armaduras e os melhores equipamentos possíveis. Eles vêm desde a época da heresia do Horus, e são 2 da Death Shroud que defendem o Inner Sanctum, o local interno aonde o Mortarion governa. E existe também os Grave Wardens. Os Grave Wardens são um esquadrão de todo vestido com a armadura Terminator, sob o comando do primeiro capitão, o Calas Typhon, que, como eu disse, um dia ele merece o vídeo dele, mas por enquanto não. Ele foi escolhido por Nurgle. Ele inicialmente fez seu próprio caminho para Nurgle, ele não seguiu o Mortarion inicial, mas hoje eles trabalham todos pelo bem maior. Não é bem maior.
Eles trabalham todos para trazer alegria, vida e união através da morte, do pânico e da doença para toda a humanidade. E o Calas Typhon agora comanda a sua primeira companhia junto com o seu esquadrão especial de armadura Terminator. E por que eles são especiais? Por causa das armas que eles usam. Eles usam as armas que eram da época sombria da tecnologia. E com o Nurgle, cara, é porque quando tu segue Nurgle, o que tu queima ali na arma não é munição, é o sofrimento, é almas, é pele morta. Tipo assim, eles botam tipo os corpos apodrecendo para alimentar as mochilas a jato, entendeu? É absurdo, absurdo, absurdo. O combustível deles é a podridão, é a morte, é o desespero dos mortais. E eles têm armas, cara, que conseguem lançar um tipo de produto químico que derrete quem atinge. Eles têm armas que é os Phosphex. O Phosphex é um tipo de fogo químico que não para de queimar. Tipo, tu tem que botar ele no vácuo espacial para parar de queimar, ou ele tem que queimar tudo que tem para queimar antes de terminar. Se isso aí atinge tipo a tua mão, tu tem que cortar a mão, porque tu não vai conseguir apagar. É um negócio horrível, horrível, horrível. É uma arma completamente desumana que eles usavam também desde a época antes da heresia do Horus, e agora eles vão usar com ainda mais vontade, porque dor, devastação e medo, principalmente medo da morte, é o caminho direto para as bênçãos de Nurgle. Eles possuem esquadrões especiais de destruição. Esses esquadrões é o que as outras legiões lá atrás achavam errado. E eles também usam essas bioarmas muito, muito, muito agressivos e violentos. Mas principalmente pela questão de que eles não vão atirar em ti com... tu vai morrer de qualquer jeito. Sim, mas se, digamos, tem um regimento de 100 soldados ali, certo? Uma coisa é o cara ir atirando um por um com uma bala, beleza. Outra coisa é eles lançarem ali dentro uma bomba química que emite um gás e mata todo mundo asfixiado, como se estivesse se afogando no teu próprio sangue. Tem diferença. Você pode matar, mas pelo amor, não mata com tanta crueldade. E no caso de Destroyer Squads, eles são algumas das armas mais violentas e agressivas de Nurgle para transmitir a morte e a devastação. Falando em armas extremamente devastadoras, eles têm esquadrões específicos de envenenadores, os mortos, Poisoneers Squad. Esses aí é uma vergonha tu tá nele, porque antigamente tu era colocado nele para morrer. Mesmo Astarte usando essas armas, eventualmente ia se intoxicar e morrer. É uma arma química que tipo neutraliza o ambiente inteiro vira tipo um deserto ali sem vida. É uma coisa horrível e normalmente isso matava o usuário também depois de um tempo, mesmo com a armadura, mesmo com tudo. E, como eu disse, quando o Mortarion queria te matar, ele te botava nesse esquadrão especial, porque ele não gostava de ti, e em si hoje ainda é utilizado em pequena escala, mas essas armas de veneno terrível que destroem tudo o que encostam, incluindo o próprio usuário. Só que hoje os usuários dessas coisas são bem mais resistentes do que eles eram quando em vida. E agora sim, eu queria falar de algumas das miniaturas e das unidades únicas que fazem a Death Guard ser diferente das demais Warbands do Caos e ser uma das legiões mais legais para mim e uma das minhas favoritas. Uma delas é a básica e a padrão, que são os Plague Marines. Os Plague Marines são fenomenais, são os super soldados do Caos que entraram ali para as bênçãos de Nurgle, e cada uma daquelas 7 companhias
tem bênçãos diferentes. Algumas causam mais dano, outras têm mais resistência, outro pode rodar um dado outra vez. E essas doenças ou dá buff neles, ou dá debuff no inimigo, fazendo com que eles sejam bem versáteis, bem complexos, e tu pode jogar eles de jeitos diferentes, conforme a companhia que tu escolhe. Muito massa, os Plague Marines são divertidos, e é um verde de doença, então pintei errado, não dá nada, porque tipo é Nurgle, tá apodrecendo, tá tudo estranho, não tem problema nenhum. Outras unidades específicas que eu encontrei pro Nurgle, que eu achei muito legal, os Talimã. O que é o Talimã? O Talimã, ele é um anunciador da praga, das doenças de Nurgle, das bênçãos do Deus da Ruína. Ele vem com um sino. Aliás, eu não falei, mas no planeta da praga, em todas as regiões de Nurgle, costuma-se ouvir um badalar de sinos. Tom, tom, tom. E geralmente esse sino quebra o barulho. Até as moscas param de fazer barulho quando o sino bate. Por quê? O sino é um anúncio, um símbolo da vinda das pragas, das doenças e de Nurgle em si. Portanto, tu vai ver muitas vezes nas armaduras e nas armas um símbolo pendurado, um sino pendurado aqui e ali. Por quê? Porque esses sinos eles tocam para agradecer e orar para Nurgle, e os Talimã são uma espécie de unidade especial que traz essas orações para o campo de batalha, levando um medo, porque quando as unidades inimigas escutam esse sino dobrar, é uma coisa que dá um calafrio na espinha. É como se tu estivesse enfrentando a tua mortalidade. É um negócio difícil de explicar, mas é um efeito psicológico nos defensores ou qualquer inimigo da Death Guard que não pode ser subestimado. E eles estão junto às batalhas e normalmente eles vêm primeiro para trazer esse prenúncio da praga, da morte e da devastação. Falando em quem traz a praga, a morte e a devastação, os magos do caos da Death Guard, eles são especiais, porque eles têm modelinhos diferentes, olha que modelo massa, e eles trazem doenças que tanto ou dão buff nas suas unidades, ou dão debuff no inimigo, então ele pode ser muito versátil no campo de batalha. Eles têm magos caóticos especiais para trazer todas as bênçãos de doenças de Nurgle para qualquer desavisado que tá na linha de frente. Lamento você, recruta da guarda. Você achou que estaria enfrentando soldados armados com armas normais. Não. Ele faz chover doença em você e você morre de dentro para fora enquanto a sua pele descasca. Não é fácil enfrentar Nurgle. Ele sabe causar muita dor e muito desespero. E os Blightlord Terminators, primeiro, que miniatura fodástica. Olha só, olha que miniatura massa, cara. Parabéns pra quem pintou isso aqui. Mas em geral, um Blightlord Terminator é o quê? É uma monstruosidade, é um Plague Marine que se fundiu a uma Terminator Armor e virou uma monstruosidade de Nurgle. As armas são fundidas no corpo dele. A própria arma costuma ser uma arma combinada de duas armas juntas ali, fazendo um poder de fogo absurdo. E se já é difícil tu matar um soldado em Terminator Armor, imagina um soldado de Nurgle, que tipo, tu pode destruir o abdômen dele, ele ainda vai estar vivo, tu pode arrancar tipo um pedaço da cabeça, ele ainda vai estar vivo. É um negócio absurdo. E também quando tu mata ele vai soltar tipo um incrível número de minhocas e vermes ali que vão tentar te engolir. Cuidado que essas coisas é bom queimar o corpo depois que tu mata. E os cirurgiões da praga, esses são os antigos apotecários da Death Guard, e em vez de curar e salvar vidas, eles procuram espalhar doenças e coisas na podridão. Então eles botam coisas nos mortos e transformam eles em verdadeiros
como é que eu vou te explicar? Host em inglês seriam recipientes das bênçãos de Nurgle, transformando tipo o corpo ali que estava morrendo em decomposição em uma espécie de zumbi da praga que vai obedecer cegamente às vontades dos seus senhores, geralmente os Chaos Sorcerers, os magos do caos, que controlam as criaturas demoníacas. E falando nisso, temos criaturas demoníacas? Temos sim, porque todas as forças do caos têm auxiliares monstruosos. Os mortos ali pelas pragas de Nurgle, que são reanimados, viram os famosos Poxwalkers. Os Poxwalkers são uma verdadeira muralha de carne e ainda para beneficiar, quando eles morrem, o sangue, as vísceras, aquele pus, aquela podridão que eles soltam, contaminam a região. Então, se tudo der certo, os soldados que mataram isso aí vão se contaminar com a doença, além de que eles absorvem uma quantidade imensa de tiros. Eles são basicamente zumbis e, se eles encostam em alguma coisa, eles espalham o contágio e a doença no que eles encostam. É um jeito espetacular de contaminar uma cidade colmeia inteira para as bênçãos de Nurgle, além dessas criaturas zumbificadas que servem tanto para absorver bala e fazer mais criaturas zumbificadas. Nós também temos criaturas zumbificadas mais fortes. Os Plague Bearers são os demônios padrão de Nurgle, uma criatura que parece doente, fraca, mas não se engane, essa criatura tem uma força absurda e ela leva uma lâmina enferrujada que consegue devastar até a armadura mais pesada, porque o caos não funciona pelas nossas leis naturais, então independe se a arma deles é enferrujada ou não, ela é uma coisa imaterial que vai cortar como se a tua armadura fosse de manteiga. Então muito cuidado com essas coisas. Muitas vezes tu derruba um deles, ele volta, tu derruba ele de novo, ele volta, tu derruba ele de novo, ele volta. Os Plague Bearers são extremamente difíceis de eliminar. Já algo que não é tão difícil de eliminar, porque é uma manifestação menor de Nurgle, mas é uma coisa incrivelmente divertidinha e bonitinha. Olha só que tchucu-tchucu, os Nurglings. Os Nurglings são, acho que os favoritos de Nurgle. Nurgle adora esses bichinhos. Essa coisinha linda que transmite praga e doença pelo seu vovô. Elas levam a doença em grande número, porque não é um Nurgling, geralmente vem um monte de Nurglings, eles são uma unidade de swarm ali, de enxame, e eles vão vir felizes, saltitando, pulando, peidando, cagando, vomitando, soltando sangue no caminho. Eles são umas coisinhas fofinhas que vão transformando o terreno num verdadeiro paraíso para as criaturas de Nurgle, e eles, quando o Nurgle gosta de um campeão, ele costuma mandar os Nurglings para ficar sempre acompanhando e seguindo esse campeão, e os Nurglings vão guiando ele na vontade do Deus da Praga. É meio que uma linha direta com o chefão, com o Big Boss, com o grande Nurgle. Ele é verde, ele é grande, mas ele não é os Greenskin, não respeito isso, porque não nada a ver, isso aí não é um deus que eles consideram. Se não é Gork Mork, não existe e é fraco. Mas pros humanos, Nurgle tem uma como é que eu vou te explicar? É que Nurgle, cara, é uma coisa básica. É o teu medo de morrer, entendeu? Tipo, todo mundo tem um certo receio de morrer. E esse medo de morrer dá energia pro Nurgle. Fora que ele também tem a parte natural do apodrecer e do ciclo da vida. E isso, querendo ou não, no 40.000, onde tem muita guerra, devastação e morte, cria uma força no imaterial fenomenal que quer crescer mais. Todas as criaturas demoníacas de Nurgle seguem esse propósito, e uma das mais, como eu vou te explicar, mais mal compreendidas e lindas criaturas do outro lado é uma besta de Nurgle. Quando tu vê uma besta de Nurgle, tu
vai ter um momento de felicidade, porque tu vai ver uma criatura com a personalidade de um cachorrinho, uma coisa que vai te olhar, vai dar um sorriso enorme, vai pular de um lado pro lado de outro, abanar o rabinho e vir correndo pra te abraçar e te lamber. Olha que coisinha querida, que coisa mais fofa. Não dá pra não gostar de Nurgle. Nurgle é muito amor, é puro amor. O problema é que o abraço dessa criatura entorta aço e a língua dela possui uma espécie de doença e virulência que derrete qualquer coisa que encosta. Então ela vai te quebrar as costelas e vai lamber o teu rosto e o teu rosto vai começar a cair, decompor pela saliva da criatura, e a criatura não entende por que ninguém quer abraçar ela. É uma coisa irônica, mas é uma criatura cheia de amor pra dar e ninguém quer dar um abraço nela. Lamentável mesmo, mas ela existe e os seguidores de Nurgle de vez em quando trazem pra espalhar o amor para os seus adversários, e realmente a criatura não sabe o que está fazendo, não entende, ela simplesmente faz isso porque é a natureza dela. E falando agora em uma coisa totalmente maligna e uma coisa horrível, os Demon Princes, os príncipes demônios. Eles são aqueles seguidores mortais dos deuses do caos que foram elevados por anos de serviço à causa do caos e por ter feito atos grandiosos em nome dos deuses da ruína. E os Demon Princes de Nurgle são criaturas abomináveis. Eles representam tudo aquilo que há de errado com o caos em si. É uma criatura de podridão, é uma criatura de morte, devastação e ferrugem que espalha as bênçãos de doença e pânico e medo em tudo o que chega perto. Aliás, até eu não falei, mas a Death Guard, quando faz um ataque, como eles costumam fazer, eles costumam atacar inicialmente com bombardeios de armas químicas, biológicas, que devastam boa parte da população, destroem boa parte das defesas, para apenas depois uma horda de criaturas demoníacas começar a avançar, geralmente iniciadas por um enxame de Plague Drones, que são moscas grandes que vão indo para o inimigo, mosca não, mais vespa, né? Independente, umas criaturas demoníacas horríveis que voam. E os Poxwalkers, aqueles mortos já de outras batalhas, de solto para enfrentar o inimigo. E o inimigo vai começar a dar tiro de artilharia, vai atirar de volta, vai tentar fazer o possível para eliminar essas coisas, gastando a preciosa munição. Depois disso, uma onda de Plague Marines vai começar a cercar e fechar o cerco, matando qualquer resistência. Por quê? Porque independente da tua posição, independente da resistência do teu ponto, tu não consegue sobreviver quando o chão embaixo de ti começa a virar um pântano e várias criaturas começam a sair de lá e querer comer tua pele. Não importa se tem uma metralhadora, não importa se tem um saco de areia ali para proteger de tiro de frente, o próprio chão que tu tá começa a ficar contaminado. As forças de Nurgle contaminam o próprio planeta, eles causam a doença até no planeta onde eles estão, sendo eles extremamente difíceis de tu eliminar digamos, eles estão defendendo um ponto, é quase impossível tu completamente eliminar eles daquela região. E quando eles estão atacando algum lugar, eles causam desespero e morte de jeitos tão absurdos que os defensores muitas vezes quebram em pânico. E aqueles que sobrevivem e fogem, muitas vezes as forças de Nurgle deixam eles fugirem. Ué, por quê? Porque esses que fugiram vão estar com uma doença na cabeça, um medo, um pânico, e aonde eles forem, às vezes até no corpo também sem saber, eles estão carregando algum vírus ou contaminação de Nurgle, e eles vão espalhar para outras cidades, outros defensores, e isso vai lentamente destruindo qualquer
inimigo. Para cada um deles mortos, eles vão matar algumas dezenas de inimigos, e fora que se um deles morrer, às vezes ele pode ser ressuscitado. Apenas Nurgle é que sabe se vale ou não a pena recuperar os seus campeões caídos. Então, meus amigos, se você vê a Death Guard, lembre-se, armas pesadas sempre é bom, armas de fogo ainda melhor, e não tenha dó, nem misericórdia, nem medo de morrer, porque se você deixar a sua mente fraquejar, aí as doenças de Nurgle vão te contaminar. Aqueles que têm a mente firme conseguem resistir às influências físicas até do imaterial, então permaneçam sempre firmes e lembrem-se, o Imperador protege.